como que nós podemos ajudar as empresas nesse mercado para que tenham algumas ferramentas ao seu dispor e que possam dar sequência nos seus trâmites de comércio exterior, certo? Então, um dos assuntos que está em voga, né, pena que está em voga, você pega, né, países como o Canadá, né, que já declararam se eu não me engano, 4 meses de prorrogação de prazo de todas as suas importações, né, nos Estados Unidos já é assim há muito tempo. Não sei exatamente há quanto tempo se prorroga, né? Mas esse tema agora, por conta desse estado de calamidade que nós nos encontramos, né? Existem algumas ferramentas jurídicas que possibilitam a prorrogação desses impostos, né, federais, né? E o Cláudio vai falar um pouquinho, já estão acontecendo, inclusive, algumas questões de tributos, inclusive estaduais e municipais. E para isso nós chamamos, né, convidamos o Dr. Cláudio Augusto Gonçalves Pereira, que é advogado especialista em direito tributário da Reis Gonçalves Associados, né, um dos parceiros da Freitas, Inteligência Aduaneira, e que tem aí vasta experiência nesse tema tributário, né? Eu queria convidar o Cláudio, então, para começar se apresentando, né, falando um pouco, né, do expertise dele, e aí em seguida a gente já vai começar alguns questionamentos com relação a esse tema, né? Por favor, Cláudio. Ô, Márcio, boa tarde. Desde já agradeço o convite. Cumprimento também todas as pessoas que se colocaram à disposição de participar desse bate-papo informal, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. E vamos tentar encontrar algumas soluções, né, que sejam adequadas para as empresas, né, que estão nos vendo, né, nesse momento de calamidade, né? E, basicamente, a gente tem trabalhado com os tributos internos, né, em qualquer esfera, tributos aduaneiros aí na parte de importação, né? Então, nosso escritório, eu e a Raquel, né, Reis Gonçalves Associados, a gente milita nessa área, você sabe muito bem. E se a gente puder contribuir, né, e esclarecer, o importante é nesse bate-papo as pessoas saírem com um esclarecimento e, quem sabe, um pouco mais confortáveis, né? Acho que a ideia é essa. Legal, maravilha. Eu queria que você começasse, Cláudio, explicando, assim, fizesse uma breve introdução do tema, né, falando justamente da origem dessa situação, né, como surgiu, né, essa solução jurídica, para a gente poder começar a entender o assunto como um todo. Por favor. Joia. Márcio, então eu só vou pedir licença para evitar um pouco o juridiquês, que depois a gente acaba não se comunicando adequadamente, né? Então, legal. Como é informal, nós não estamos no tribunal, né? Então, legal. Essa questão com mais leveza, né? Linguagem dos vivos, né? Como dizem. Linguagem dos vivos, né? Eu acho que o importante é isso, né? Então, é o recado chegar ao seu destino, né? Então, basicamente, o que aconteceu? Todo mundo sabe que vivemos aí no estado de calamidade decretada pelo governo federal e os estados com seus decretos no mesmo caminho. O que isso basicamente implica é o seguinte: hoje o governo tem muito mais autonomia para criar medidas extraordinárias, medidas urgentes, medidas que tendem ao salvamento da sociedade como um todo e do próprio Estado, né? Se você seguir as regras que estão postas na ordem jurídica hoje em dia, fatalmente o Estado vai quebrar e as empresas vão quebrar. Então, nós estamos vivendo um momento de exceção, né? E é por essa exceção que a gente tem a possibilidade de discutir algumas questões. Nesse sentido, qual é o grande ponto desse encontro? O governo federal ele já liberou a prorrogação dos tributos internos, né, administrados pela Receita Federal, no caso de micro e pequenas empresas, já legislou sobre o PIS, a COFINS, as questões de vínculos trabalhistas, redução de jornada de trabalho, possibilidades de acordo com os empregados para diminuição de seus salários. Então, todos esses atos tendem a manutenção da sociedade como um todo e o próprio Estado, né? Então, aquela matéria que mais nos afeta é o seguinte: eu tenho a clareza nós temos que preservar a saúde
nós temos que preservar as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, e o contraponto, nós temos que preservar as empresas, porque, afinal de contas, a cadeia produtiva de bens e serviços ela foi atacada. O exemplo, claro, hoje que eu posso lhe dar, aqui no escritório que nós estamos trabalhando, uma empresa que tinha em janeiro um faturamento de 35 milhões, perdão. Em fevereiro, por conta do carnaval, baixou para uns 30 e poucos milhões, e agora em março baixou para 7 milhões. Essa empresa, o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar, vai acabar o caixa dela, né? Então, como o próprio Estado, o próprio governo federal e os governos estaduais fizeram uma espécie de prorrogação em determinados segmentos, e algumas omissões ficaram patentes, como os tributos internos, imposto de renda para as pessoas jurídicas, a questão dos tributos, vamos chamar de tributos aduaneiros, o IPI, importação, PIS/COFINS, importação, o imposto de importação, a taxa de utilização do Siscomex, o adicional de frete. Penso eu que é possível, nesse estado de necessidade, ingressar com um mandado de segurança ou qualquer outra medida que o valha, numa tutela de urgência, alguma outra ação, estabelecer para o juiz qual é o cenário da empresa, o que aconteceu efetivamente com a empresa e que independeu da vontade dela, isso aconteceu por conta de um fato extraordinário, independe, e que não foi por nossa conta, a pandemia se espalhou no governo, tomar as medidas de salvaguarda, então uma das possibilidades é o reconhecimento dele. E olha, eu também preciso postergar, diferir, colocar adiante dessa tributação, para depois, uns 2, 3 meses, eu conseguir dar uma respirada, formar meu caixa e vida que segue. E também, obviamente, nós estamos falando desta fotografia, deste momento. Não significa dizer que outras coisas não podem acontecer, porque o que se fala hoje pode ser prorrogado, o que se fala hoje pode ser extinto, e amanhã surja uma nova legislação. Hoje, por exemplo, saiu uma nova legislação, especificamente da Previdência. E ontem tinha um regulamento e hoje tem hoje. Então, hoje, nós estamos falando de fotografia. Então, as empresas que tiveram queda, obviamente, nos seus faturamentos, né? Então, a gente tem que provar essa queda no faturamento, mostrar o custo dela operacional, quanto custa a manutenção dos empregos, que é aí que nós temos que tutelar a nossa população, a saúde como um todo, o que a gente pode administrar para buscar no judiciário e falar, tendo em vista a omissão do governo com relação aos tributos aduaneiros e com relação a alguns tributos específicos federais, uma medida judicial para pagamento, postergar esse pagamento, prorrogar esse pagamento, dilatar esse pagamento. Basicamente é isso. Não sei se fui claro, eu aguardo a sua intervenção para a gente ajustar melhor o nosso diálogo aqui informal. Legal, Claudio. Então, só para mim cravar o entendimento, né, pelo que você está dizendo, né, por conta de toda uma manutenção, né, essa tutela de urgência, essa manutenção da sociedade, essa manutenção de emprego, né, o governo federal, através de uma ação jurídica, possibilita que eu, né, com a minha pessoa jurídica, eu posso entrar, né, no âmbito, né, do judiciário com uma ação para postergação ou diferimento desses tributos federais. E aí você citou alguns, né, que são aí voltados, né, à importação, né, dentro do âmbito mais direcionado para a questão federal. É isso, né? É isso, então, para ficar claro. Então, o que eu queria deixar bem claro na mente de todas as pessoas que estão assistindo esse bate-papo. Nesse estado de calamidade, o governo ele tem liberdade para criar medidas normativas, né, instrumentos normativos, independentemente do nome que se dá, resolução, portaria, decreto, lei, medida provisória, pouco importa o nome. O que importa é o seguinte, hoje você tem possibilidade de alteração das legislações por um determinado período em função da calamidade pública. A calamidade pública, basicamente, libera o governo para esse tipo de medida, né? Então, o que acontece? O governo praticou diversas medidas em vários cenários, e alguns cenários eles ficaram omissos, como, por exemplo, o imposto de renda à pessoa jurídica está omisso. Os impostos aduaneiros também têm a omissão. Então, quando você vai buscar esse pleito, você demonstra
que o Estado como um todo, né, a União, ela já praticou determinados atos de salvaguarda, e esses escaparam, né? E como estamos no momento de calamidade, é possível o Poder Judiciário tomar uma medida de urgência e salvaguardar a própria empresa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: hoje você consegue entrar com um mandado de segurança, por exemplo, para discutir a prorrogação do prazo de pagamento de tributos federais e de tributos aduaneiros. Vamos chamar assim, vamos fazer essa classificação. Qual é a nossa indicação? Você vai pedir uma prorrogação, vamos falar especificamente dos tributos aduaneiros, por 3 meses. Então, quando você negocia uma mercadoria, quando ela está já embarcada, quando ela está no mar, ou quando ela está atracada, você tem todas essas possibilidades. Então, você vai demonstrar os documentos da sua operação, então, a sua negociação, o embarque, a atracação, todos os documentos que todo mundo já está acostumado aí com a operação de importação. O que você não vai ter? A vinculação da TI no sistema e um não pagamento dos tributos. Então, você explica essa situação para o juiz e pede a prorrogação, que vai desembocar numa suspensão dos pagamentos. Então, você não pagará por 3 meses essa tributação. Esses tributos. Isso, esses tributos. E depois de 3 meses, aí nós ou vamos pedir a manutenção, ou vamos fazer um depósito judicial. Aí a solução vai ser daqui 3 meses, que no momento nós precisamos o quê? Vincular a DI e não pagar. E não vai, fazendo conseguindo essa liminar, vamos chamar assim, essa decisão judicial provisória, você aguarda a liberação da mercadoria, porque ela vai passar pelo controle aduaneiro, né? Você só vai deixar de pagar neste momento os impostos e você vai passar pelo todo o controle aduaneiro. E se acontecer alguma coisa ali, aí o auditor fiscal tem a sua plena verdade, obviamente. E depois... Segue o regramento normal, né? Normal. Com a diferença seguinte, já pedindo para ele autuar, né, a constituição do crédito tributário sem qualquer penalidade, né? Sem multa, sem juros, sem inscrição de CADIM, de Serasa, aí começa sem dificultar expedição de certidão positiva da regularidade fiscal. E outra coisa, o mercado tem pedido para a conclusão do despacho aduaneiro ser feita em 24 horas. Eu não concordo com esse pedido, porque pela legislação ele tem até 8 dias para concluir. Agora, se nós estamos dentro de um cenário específico, você está importando máscaras, você está importando remédio, você está importando insumo relacionado ao combate, à minimização dessa pandemia, né? Sim, aí tem que ser em menos de 24 horas. Chegou, tem que liberar. Você tem tarefa para liberar. Muito embora já tenha uma instrução normativa específica dizendo quais são os bens, quais são os insumos, quais são as mercadorias, mas a gente pode alargar, a gente nunca se sabe. Legal. Cláudio, de tudo que a gente viu nesse... Oi. Não, bacana. Até para você tomar uma aguinha aí, né? A gente fazer até para a gente fazer uma segunda pergunta, né? Antes de fazer até essa segunda pergunta, eu quero novamente agradecer, né, a presença de todos que estão aqui, os que começaram agora, né? Dizer que esse material está sendo gravado, né? E que, claro, o pessoal já está atentando aí aos critérios de desabilitar, né, a imagem, desabilitar o áudio, né? Perfeito. Também queria comentar que ao final, né, vai ficar aberto para algumas perguntas via o chat, né? O chat aí vai estar aberto, então quem quiser fazer uma pergunta ao final já pode fazê-la, né? Cláudio, legal assim, ó, você fala um negócio que me chamou a atenção, das empresas, né? Você disse que as empresas que têm queda de faturamento pode pleitear essa ação judicial. Então eu queria entrar nessa seara, né? Então, assim, qual é a empresa, além dessa questão, né, da queda de faturamento, né? Toda e qualquer empresa, né, toda e qualquer pessoa jurídica brasileira pode ter acesso a essa ação jurídica? Tem outro requisito que ela precisa comprovar perante o judiciário para que essa ação seja bem-sucedida? Sim, o que você tem que provar justamente é a queda de ingresso de receita
E as suas despesas. Você tem a sua empresa, você tem os custos operacionais, o custo da manutenção da sua empresa. Então, o tributo é um custo. Se você tem uma curva de não receita por conta de uma pandemia e você tem saída, pagamento, vai acabar seu caixa, você vai quebrar. E toda pessoa jurídica, qualquer modelo, na minha opinião, inclusive pessoa física. Tanto é que foi prorrogado o imposto de renda. Imposto de renda, né? Foi prorrogada a apresentação de obrigações acessórias, como, por exemplo, a DCTF, né? Então, nós estamos no estado de preocupação para salvar as vidas e salvar a vida das empresas, né? Então, queda de rendimento. Como você consegue comprovar isso? Basta você ligar para o seu contador e ele vai fazer um tema de declaração dizendo a movimentação da sua empresa, porque ele tem o poder legislativo de assinar. Então, ele vai assinar, vai dizer, olha, no mês tal eu faturei tanto, no mês tal eu faturei tanto, tanto. E ele assina aquele documento, você já demonstra a queda. Depois, você demonstra qual é a sua folha de pagamento, quais são os seus custos. E depois, né, que a economia foi brutalmente atacada. Essa cadeia produtiva de serviços e mercadorias, bens e serviços, acabou. A gente sabe como é que é. Né? Então, você banco financiando, refinanciando, você vê operações de títulos de crédito que os bancos mudaram as orientações, então está todo mundo se ajustando. Então, também deve se ajustar. Então, toda empresa, se tiver situação, pode ingressar em juízo. Obviamente que o ingresso dessa ação tem que ficar bem claro, independentemente da nomenclatura dela, mandado de segurança, tutela de urgência, ação anulatória, tem que ficar claro que existe um risco de o juiz indeferir. Aí você vai acionar o tribunal. E se ele conceder a liminar, existe o risco dela ser cassada no tribunal. Então, legal. A gente tem que ter essa clareza, porque ao ingressar, você vai ter custo? Sim, você vai ter o custo das despesas do próprio instrumento. Dependendo do tipo de ação, você pode ter condenação em honorários, mas a gente procura ingressar mesmo com mandado de segurança para não ter condenação em honorários. Você vai pagar só a custa do ingresso do mandado de segurança. Então, tem que ter essa clareza. É uma medida que pode acontecer, você pode ter uma liminar concedida, e ela pode ser revogada a qualquer momento, né? Mas eu acho que é, sim, importante, porque as empresas precisam do caixa. Se não tiver caixa, elas não operam. E vai desenvolver ou numa quebra ou numa futura recuperação judicial. Daqui a pouco os advogados vão estar oferecendo planos de recuperação judicial, porque esse é o caminho natural. Perfeito. E no aspecto empresarial, obviamente que nós não nos esquecemos da condição vida, né? Temos que cuidar da nossa sociedade como um todo, mas as empresas fazem parte da sociedade também e necessitam de vida. Afinal de contas, elas são geradoras de riqueza e geradoras de vida também dentro dos seus salários, dos seus empregados que precisam, né, sobreviver também. Então, a gente tem que equacionar bem. Então, eu não vejo dificuldade com o ingresso. Eu sou alerta dentro do cenário, que talvez seja a próxima pergunta, que você é um cara bem inteligente, antenado, você vai me dizer como é que estão as liminares, né? Como é que estão o posicionamento judiciário. Então, nós temos 3 fases. Num primeiro momento, elas eram indeferidas. Hoje, os deferimentos já aumentaram. E agora nós vamos entrar na terceira fase, que é justamente a interposição de recursos. Então, aí a gente não sabe. Aqui em Santa Catarina, que é vinculado ao TRF4, né, da 4ª região, o desembargador ele entende que o judiciário não é competente para interferir nessas omissões legislativas. No fundo, essa decisão está errada, porque o judiciário é justamente ele vai negar a jurisdição? Não, nós buscamos o socorro do poder judiciário, ele tem que dizer, não é um ativismo, nós estamos no estado de calamidade. Então, no estado de calamidade, muitas regras que foram convencionadas, elas podem ser afastadas, podem ser relativizadas, elas podem ter um novo olhar. E a gente não pode esquecer que nós temos a Constituição que nos garante todos esses direitos. Então, basicamente é isso. Dá para a gente entrar. O cenário hoje ele está mais favorável, porque até o meio da semana passada, das 164 ações que eu tive acesso, os indeferimentos eram maiores que os deferimentos. A partir de quinta-feira para cá, os deferimentos ultrapassaram os indeferimentos. E ainda existe... o que, na opinião tua, Cláudio, desculpa, o que, na tua opinião, como advogado, o que mudou no conceito do judiciário com relação a esse posicionamento? Eu acho que é uma somatória de fatores. Eles começaram a perceber que o Estado
está perdendo o controle da situação, as empresas estão quebrando. Então, tem empresa que já não tem faturamento nenhum, tem empresa que está com 10% de faturamento, né? Vai quebrar todo mundo, e empresa quebrando gera o quê? Desemprego. Gerando desemprego, instala o seu caos. Isso não é ter uma visão terrorista, não, isso é a realidade. Nós temos que salvar vidas, temos que salvar vidas. A medicina vai cuidar disso. O que a gente pode dentro do judiciário? O governo já abriu mão de uma série de coisas, tem editado normas, regulamentos que têm ajudado bastante, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, e agora o judiciário está encampando essa ideia. Falou, opa, vai quebrar todo mundo, mas tudo bem. Que adianta depois salvar toda a população e você ter uma morte de emprego, você ter uma morte de empresas, você ter uma morte na economia, que essa onda é muito maior do que a primeira. Uhum. Chegou o momento de uma equalização, você precisa ponderar os valores, você precisa equilibrar. Nós temos proteção à saúde, nós temos proteção ao ser humano, nós temos proteção às relações empregatícias e nós temos também proteção ao livre comércio, à livre iniciativa, nós temos a setores econômicos, a economia e a empresa privada, a função social da pessoa jurídica. Então, equalizando esses valores, a gente consegue chegar num bom encaminhamento. E a gente não fala mais só dessas questões aduaneiras e dos tributos federais. Hoje se fala também nos impostos estaduais e nos impostos municipais. Ontem mesmo, 2 liminares em São Paulo foram concedidas para 2 empresas prorrogarem por 3 meses o pagamento do ISS, por exemplo. Então, eu ia entrar nessa seara, Cláudio, se você me permitir, né? Existem muitas ações hoje no Brasil dessa natureza. Como é que você está vendo isso? Olha, tem explodido, né? E várias ações. Aí, o que eu posso te dizer é o seguinte: as empresas têm que tomar um certo cuidado, né? Porque esse momento ele não é só de negócios, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que entender bem a empresa, tem que entender bem a forma como vai ser pleiteada, pleiteada essa prorrogação, né? Para entender a característica da empresa, porque a gente tem que salvar a empresa. Porque é o seguinte, não adianta nada eu entrar com uma medida liminar agora, conseguir uma liminar agora, e daqui a 3 meses, não tem mais dinheiro para pagar nada. O seu passivo aumentou, isso vai quebrar. Então, num primeiro momento, você entrou com mandado de segurança, num segundo momento, você vai entrar com uma recuperação judicial, se for possível, né? Pesar bem, porque o dinheiro tem que circular. Essa é a minha opinião enquanto advogado, e ele tem que circular com segurança, né? Então, a gente analisa a empresa, analisa a situação e ajusta as questões com o próprio governo, porque nós temos que ser parceiros do governo. Não adianta agora a gente só pensar na própria empresa e não pensar nas pessoas como um todo, né? Então, essa aqui é a minha visão, essa visão mais estrutural, vamos dizer assim, né? Mas as empresas, acredito que elas têm que entrar sim, porque você vai esvaziar o caixa. E quem trabalha no direito empresarial sabe que empresa sem caixa e sem qualquer tipo de recurso extra em linhas de crédito está fadada a quebrar, né? Então, de maneira geral, não vai, acho que esse não é o objetivo do Estado, né? Eu acho que os juízes têm tudo isso. E não adianta nada negar uma liminar, e daqui a pouco ele vai estar lá fazendo, o juiz estadual, ele vai estar fazendo uma recuperação judicial. Então, eu penso forma. Não sei se você concorda, não sei, porque também queria te ouvir o que você pensa aí no seu setor, né? Que você não quer queira ou quer não, você é dono da Freitas Inteligência, né? Aduaneira, tem uma empresa de representatividade no mercado, você tem acesso a grandes empresas, então você deve ter também trocado figurinha com seus parceiros. A gente percebe, né? Até um dos motivos, né? Porque a gente trouxe esse webinar justamente, né? É porque a gente está assistindo, né, uma situação financeira complexa perante o mercado, perante os nossos clientes, né? Eu vejo que há uma oportunidade de a gente oferecer saídas, né? Nós, como que trabalhamos nessa inteligência aduaneira, trazer inteligência para o mercado. E aí eu queria te fazer e dentro desse aspecto, né? E eu acredito que muitas pessoas aí devem ter adorado, né, o que você comentou. E aí disseram o seguinte: não, perfeito, Cláudio, né, Márcio, eu tenho interesse sim, a minha empresa, a minha pessoa jurídica, eu tenho interesse em seguir com uma ação, eu tenho vários impostos, né, que eu devo
várias declarações de importação, várias mercadorias que eu devo receber nos próximos meses. Como é que funciona isso? Como é que é o beabá? Quais são os próximos passos que essa empresa, né, que vai nos procurar comercialmente para que nós possamos, né, dar seguimento juridicamente nesse trâmite para realmente postergar os impostos aí das importações? Isso daí é bem simples. A gente estabelece um canal de comunicação pela Freitas e até mesmo pelas perguntas, né? Então, estabelece aí, faz um canal de comunicação pela Freitas. Aí a gente analisa especificamente a situação da empresa, matriz, filiais, quais são os impostos, qual é o maior problema hoje? São os impostos, vamos chamar de federais internos ou os impostos a tributos aduaneiros, ou os dois. Eu costumo entrar com uma ação para cada um. Eu não misturo na mesma ação, eu faço separações. Depois, eu tenho problema também no municipal, também tenho questões, né, no estadual, e aí a gente direciona. O importante é verificar como é que a empresa está, qual é o segmento dela e quais são os documentos que nós vamos dizer, olha, eu quero esse A, B, C, D documentos para ingressar com a medida, provavelmente o mandado de segurança. Então, esse alinhamento é tranquilo, a gente precisa demonstrar a diminuição da receita e a manutenção dos custos, né, das despesas, o quanto custa manter a empresa. Né? A queda de faturamento, né, vamos chamar de faturamento, vamos dizer assim, a queda do ingresso de receita, ela é determinante para falar, meu cenário era este até acontecer essa epidemia. E o meu cenário financeiro hoje é esse. Legal. E aí uma das coisas que você comentou já previamente é justamente a apresentação dos documentos de importação, né? Mas aí uma pergunta importante, né? Eu tenho, por exemplo, nos próximos 3 meses, são 5 embarques mensais que eu tenho, né? Como é que a gente pode tramitar nesse espectro aí? A nossa condução desses processos, elas vão no seguinte sentido, né? Os caminhos, né? Aquilo que você já negociou, aquilo que você já embarcou, aquilo que atracou, a gente consegue colocar no mandado de segurança só porque você tem o seu processo interno, né? Você tem as suas faturas, você tem o PL, você tem os documentos das negociações, você tem os documentos oficiais, né? Então, a situação de negociada para embarque, embarcada e atracada. Vamos fazer rapidamente essa classificação. Então, esse conjunto eu já consigo provar um mandado de segurança para isso. Mas mês que vem eu negociei mais, outro mandado de segurança. Dificilmente algum juiz lhe dará uma carta branca para todas as suas operações, porque aí vai fugir do juiz. Então, eu sou uma pessoa mais comedida, conservadora, vamos dizer assim, nas estratégias jurídicas. Então, eu prefiro formar por conjunto. Daqui para cá nós vamos ter que entrar com 10 mandados de segurança. Não tem problema. Aí a pessoa fala, mas é fácil você ter esse raciocínio porque você vai ganhar mandado de segurança, financeiramente vai ser um custo toda hora. Não, mas tudo isso é negociável e o nosso escritório não inviabiliza a parte financeira porque nós estamos entendendo perfeitamente o que aconteceu. A gente sabe que hoje o problema é o giro do dinheiro. Eu não vou cobrar honorários exorbitantes para tomar alguma medida, porque não faz sentido nenhum. Você tem que colaborar também, né? Agora não é hora de algumas atividades se enriquecerem. Não. Hoje eu sou um advogado, eu sou um instrumento de justiça, então eu vou negociar honorários sim, mas de forma reduzida. Vamos fazer um pacote, porque acho que essa é a hora de todo mundo dar as mãos e ir para frente, cara. Perfeito. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Cláudio. Deixa eu fazer uma outra pergunta, né? Então, você já deu a dica, né? Então, sim, vamos imaginar um processo acontecendo. Essa empresa, né? Ela vai apresentar os documentos, né? A condição financeira, né? Dela ao longo desse ano, né? O juiz, nós vamos impetrar com mandado de segurança, um instrumento jurídico. Sim, o judiciário vai deferir, vai possibilitar, né? A liberação desta mercadoria com postergação de impostos, né? Essa pessoa jurídica, esse cliente que está assistindo, né? Esse webinar, ele vai chamar o seu despachante aduaneiro, vai registrar a ADI, né? Com esse dispositivo jurídico, libera a mercadoria sem o pagamento, ok.
como é que fica esse trâmite pós-liberação? Olha, o trâmite que... desculpa, eu não entendi. Que trâmite do quê? Da operação de importação. Isso, liberou a mercadoria, nacionalizou, né? O fiscal aduaneiro permitiu que levasse a mercadoria, isso, mas existe aí um tributo a ser pago, né? Qual o procedimento perante aí você vai provisionar... Isso, aí o que acontece? Aí nós vamos seguir os limites da decisão, né? Então ele vai, vamos imaginar que nós ingressamos agora com uma medida, o juiz definiu, deu o prazo de 8 dias, constituição do crédito, sem nenhuma penalidade, vinculou a DI, concluiu o despacho, desembaraçou a mercadoria já foi nacionalizada e tomara a Deus que o pessoal já tenha vendido rapidamente essa mercadoria. O que você vai fazer? Você vai provisionar esse valor, né? E quando chegar o momento, como é que nós vamos pagar isso? Ou nós vamos pagar por guias alternativas, né? Ou nós vamos depositar em juízo. Eu tenho sugerido aos clientes, quando chegar nessa etapa, fazer o depósito judicial, porque depois converte em renda para a União. Fica muito mais fácil, burocraticamente. Eu trabalhei, como você sabe, em Brasília, em órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. E eu descobri o seguinte, converter em renda é muito mais fácil que você pagar guia. Então, você deposita no judiciário a quantia, ela já está lá, sob os cuidados do Poder Judiciário, e aí intima-se o procurador que vai cuidar do caso, ele converte em renda imediatamente, né? Agora, não depende de sistema, você não depende de quase nada. Isso fica muito mais fácil, inclusive, para o Tribunal de Contas da União fazer um ingresso dessa receita para a União. Então, eu tenho sugerido fazer lá na frente, com o prazo, por Deus prazo, olha, está aqui, eu vou pagar. Deposita no próprio judiciário. Essa é a minha orientação. Obviamente, que como agora nós estamos num momento de várias liminares, daqui a pouquinho já vem uma instrução e fala, olha, quem conseguiu eliminar vai ser assim, assim, assado, e vai entrar numa rotina. Normatizando. Precisa, exatamente, concretizar essa prorrogação, ela ficar uniforme no país todo, todos os juízes julgarem da mesma forma, os tribunais entenderem da mesma forma, e o governo falou, já que está tudo certo, é assim, então a regra do jogo vai ser essa. E aí vida que segue para todo mundo. Perfeito. Eu penso dessa forma, Márcio. Não, perfeito. Antes de fazer mais uma pergunta para você, né, eu só queria lembrar que nós já estamos quase partindo aí para os finalmente, né? Em seguida a gente vai abrir para perguntas no chat, né? Então quem quiser já pode inclusive fazendo algumas perguntas, né? E aí também lembrando que quem entrou recentemente, né, nesse webinar, dizer que nós estamos gravando, né, e que posteriormente nós vamos fornecer o link para que todos tenham acesso integral ao material, né? Cláudio, vou fazer uma pergunta, até porque eu estou pensando com a cabeça do empresário, né? Então, assim, eu hoje entrei com processo, o juiz me diferiu, eu liberei a minha mercadoria, onde eu posso pagar esse imposto de importação, o PIS/COFINS, IPI vinculado à minha operação de importação. Então, eu postergo para 3 meses. Chega daqui a 3 meses, né, vamos bater na madeira, que é claro que isso não vai acontecer, mas infelizmente, né, numa possibilidade, essa situação piorou. A situação financeira das empresas ainda está mais complexa. Há alguma possibilidade de conseguir postergar ainda mais esse pagamento ou não? Olha, eu penso que sim. Muito embora porque nós entramos, porque assim, como eu disse no início, né, como nós entramos numa omissão legislativa e nós pegamos a intenção do governo em outros segmentos, a gente fala para o juiz hoje o seguinte, olha, juiz, o governo está liberando uma série de vamos chamar, o pessoal tem que chamar de benefício. Então, vamos utilizar esse termo benefício, mas não benefício jurídico, né? Então, benefício. Então, ele tem reestruturado. Então, eu falo, olha, eu estou entrando aqui, tá vendo? O comportamento dele é de exceção. Então, eu quero esse mesmo comportamento. E o juiz dá. Ele vai dar em 3 meses. Depois de 3 meses, eu não tenho mais como pagar. Aí você tem 2 caminhos. Ou pedir a prorrogação, novamente, que é possível, ou recuperação judicial. Assim, olha, eu não vou ter. E aí, Márcio, aí é aquela história que a gente estava conversando, né? Como a gente vive num estado de excepcional, né?
Eu ainda acredito que a gente consiga pedir para o judiciário a compensação de créditos de PIS comum com PIS importação, mesmo tendo impedimento legal. Se nós estamos com um momento de... Falei PIS como um exemplo, qualquer tributo, né? Já que existe casos de compensação, a gente ia pedir para afastar essas travas. Porque isso, você ter crédito e não ter caixa. Então, você faz um encontro de contas judicialmente para ter caixa. Agora, isso é possível? Hoje não. É possível pedir para o judiciário reconhecer isso? É. Se ele vai reconhecer ou não, não sei te dizer, mas que é possível, é. Aí a gente vai ficar numa mesma situação. Então, tem várias medidas que a gente pode tomar. Então, ainda vendo, né? E eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que... Respondeu sim. Não, respondeu sim. Não, bacana. Estou preocupado, Cláudio, aqui para a gente administrar o tempo. Nós já estamos com quase 40 minutos, né? E a gente tem já algumas perguntas, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai tentando responder assim de forma mais prática, né? Lembrando que se tiver alguma... Não precisa ser assim também, né? Mas se tiver alguma pergunta que nós não consigamos, né, responder aqui na live, né? Depois nós, por e-mail, a gente vai dar essas respostas, né? Mas a Fernanda aqui, né, Fernanda, ela já nos pergunta assim, né? Já tivemos pleitos deferidos em Santa Catarina, né? E mais ou menos também dois pleitos, né? Dois pleitos não. Duas liminares que eu tenho conhecimento. Até ontem eu só tive conhecimento de duas. Tá. Deferidas, né? Você tem uma ideia de tempo, mais ou menos, também? Até a Camila, né? A Camila, ela faz essa pergunta, né? Qual é o prazo médio entre eu protocolar o instrumento jurídico e o deferimento do judiciário? O juiz ele tem prazo de 48 horas para decidir. Isso pode acontecer, como pode não acontecer. Tem juiz que imediatamente já dá a decisão, outros esperam um pouquinho mais, mas via de regra 48 horas. Depois da 48 horas, via de regra. Às vezes dá um pouquinho mais, 3 dias. Entendi. Legal, bacana. A Cristina, aqui da Census, né? Presta atenção aí, Cláudio. No caso da importação por conta e ordem, né? Caso o adquirente que impetrou com mandado de segurança não venha a depositar o valor para pagamento dos tributos federais, a trade tem responsabilidade solidária quanto a esse recolhimento? Tem vinculação direta? Entendeu? Olha, entendi perfeitamente. Ontem eu estava discutindo justamente... Boa pergunta. Na minha opinião, que não significa, né? Mas eu acho que tem responsabilidade, sim. E agora o pleito, né? Porque você tem um importador de fato e um importador de direito, né? A trade serviço, ela pega o dinheiro lá, né? Então, eu acho que ela é responsável, sim. Agora, ela pode pedir a prorrogação? Pode. E, no caso, você pede uma autorização do adquirente, vou chamar assim. Mas a trade fica corresponsável nesse processo. Olha, eu não tenho dúvida disso. Tá. Ela é importador de direito? É isso aí. Ela é importador de direito? Na realidade, a responsabilidade é toda dela. Se eu entendi, é isso. Legal. Estou seguindo uma sequência aqui de novo, né? A Fernanda está perguntando, né? Para pedir para você repetir novamente as fases do pedido da liminar. Como é que funciona esse processo? A gente pega, né? Solicita os documentos lá para o importador, monta o processo, entra no judiciário, é isso, né? Sim, a gente faz assim, a empresa que tem interesse em entrar com a ação, a gente dispara o e-mail solicitando documentos, né? Uma série de documentos. Aí, vamos imaginar, eu tenho 100% dos documentos. Faremos a conferência, montamos o instrumento jurídico e vamos ingressar no Poder Judiciário. Ok. Deu o protocolo, 48 horas, né? Nesse período de 48 horas, o que a gente faz? Entra em contato com a assessoria do juiz, aqueles que aceitam a presença física, nós vamos até lá, ou se não, a gente conversa mesmo por telefone ou tenta um contato por essas novas tecnologias. Alguns juízes fazem dessa forma. E se não estiver se tiver uma expressão, mas a minha empresa é de outro estado, minha matriz é lá, não tem problema. Se for possível pegar avião e não tiver nenhum problema, nenhuma penalidade, a gente vai até lá. Mas telefone tem resolvido hoje
esse acesso ao judiciário, ao juiz, né? 48 horas. E a gente reforça com o assessor ou com o juiz. Legal, bacana. Mais uma pergunta, né, da nossa amiga Rubiela, lá de Videira. Boa, Rubiela, obrigado pela participação, né? Comentando aqui que chegou um pouco atrasada, peço desculpas, não tem problema, né? Esse material está sendo gravado, vai ser disponibilizado para todos, né? Realmente você coloca aqui, é verdade, né? O que a gente está tratando nesse webinar é justamente do diferimento, da postergação dos impostos, né? Vinculados ao processo de importação, né? Então, falamos Exatamente. um pouco dos trâmites que isso acontecem, né? Como que uma empresa pode solicitar esse processo junto ao judiciário e como é que funciona mais ou menos tempos e ações para que isso aconteça, né? E aí depois você vai assistir de forma plena aí no webinar gravado, né? Vamos aqui para a Gabriela, né? A Gabriela pergunta também, né? Se a empresa entrar apenas com um mandado de segurança, demonstrando suas negociações daquele mês, o juiz pode vincular as dos meses seguintes também, ou devo entrar com um mandado de segurança por mês, por exemplo, agrupando as importações como você mencionou. Vou deixar para ti, eu mais ou menos respondendo. A minha resposta já foi dada, eu faço por conjunto de operações, né? Todas aquelas operações que você consegue identificar, um mandado de segurança. Depois, no mês seguinte, vamos supor assim, a negociação é mensal. No mês seguinte, outro mandado de segurança. Legal. Bacana. Mais uma pergunta da Cris da Census. Na conta em ordem, a autorização não poderia ser eliminada em virtude do que dispõe o artigo 166 do CTN, ou aqui em Santa Catarina eles estão exigindo a autorização formal do adquirente? Olha, justamente pelo 166 do CTN que você precisa da autorização. O raciocínio é justamente o contrário. É justamente por esse artigo aí que determina a autorização. Se você não tiver... Tanto que em determinadas operações é conveniente não ter autorização. Os dois ingressarem no polo ativo da ação. Dependendo da operação, é melhor ingressar com os dois. O adquirente e o prestador. Legal. Bacana. Outra pergunta do Adriano: como operacionalizar isso no Siscomex? Como ter a posse da mercadoria sem que isso não foi liberado no sistema, ou como o processo jurídico conversa com a entrega da mercadoria? Isso, porque o negócio é o seguinte: você tem uma liminar, você bate na porta do delegado da Receita Federal da unidade aduaneira e fala, cumpra-se, e aí ele cumpre. Sim. Não, e se eu não me engano, né, existe uma função no Siscoserve, né, Siscomex, perdão, onde você menciona o ato jurídico, né? O ato jurídico, né, do mandado de segurança, descreve lá na complementares, né? E anexa, claro, todo o processo jurídico e o fiscal da Receita, né, autorizado pelo próprio delegado da Receita Federal daquela aduana, vai conceder o benefício, né? Exatamente, ele depois você coloca na declaração das complementares, e aqui em Santa Catarina, especificamente em Itajaí, o próprio judiciário tem uma espécie de convênio com a delegada da Receita Federal, aqui da aduana, né? Eles têm um e-mail específico para isso, e ele é anexado no próprio mandato de segurança. Essa movimentação é em menos de 24 horas, rapidinho. Essa não teremos problema, pode ter certeza. Legal, bacana. Nós não temos mais perguntas, né? Então eu estou encaminhando para o final, né? E antes de dar aí a palavra ao Cláudio, que faça as considerações finais, eu queria comentar o seguinte, né? Então agradecer muito fortemente a todos vocês que estão aqui presentes nesse webinar, né? Para nós é um prazer tê-los conosco nesse momento. O nosso pessoal de marketing vai encaminhar em seguida para todos que estão participando, né, uma pesquisa de satisfação, um link também, né, com o endereço do link que nós fizemos aí a devida gravação do material, certo? E também todo o time comercial da Freitas está aberto as dúvidas comerciais que, porventura, né, vocês tenham aí dentro do processo, né?
Cláudio, passa a palavra para você para fazer as devidas considerações. As minhas considerações finais, elas seguem o protocolo. Agradecer, Márcio, pela confiança, né? O privilégio, né, de você ter nos dado essa oportunidade, porque você conhece uma série de advogados, uma série de escritórios de advocacia, e você nos prestigiou, nos chamou para esse bate-papo informal, né? Agradecer essa oportunidade, agradecer ao departamento de marketing aí pelas soluções tecnológicas, né? E principalmente agradecer quem teve a oportunidade de acessar, espero que vocês tenham gostado, e como o Márcio falou, né, contato, né, e sejam críticos, né, para a gente melhorar, porque o momento aí é de união, e o que a gente puder fazer para melhorar a economia do país, nós somos instrumentos, né, então vamos trabalhar nesse sentido. Então, eu espero que vocês tenham gostado, sejam críticos, sim, deem boas sugestões para a gente melhorar, e muito obrigado por esse bate-papo. Legal, bacana, muito bom, vamos conversando, né? Pessoal, obrigado a todos, então me despeço nesse momento, né? Agradecendo aí pela participação e até breve nos próximos materiais que nós estamos formulando. Um abraço a todos e um bom resto de semana. Abraço, valeu, abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.